Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Bom, hoje nós estamos aqui com um tema que parece complexo, né? Não vou dizer que não seja, mas nós trouxemos aqui 2 especialistas para nos ajudar a entender questões que inclusive vêm sendo discutidas aí há mais de 30 anos. Veja bem, mais de 30 anos, né? Mas a intenção é a gente entrar nesse assunto e tentar tirar algumas possíveis dúvidas, já que é um assunto que vem sendo debatido aí ao longo dos anos. E eu estou falando sobre o tema reforma tributária. Esse é um assunto que a gente precisa, de fato, parar para pensar, refletir e ver quais são os impactos desse tema no nosso negócio, né? Seja ele de postos de serviços, seja ele de loja de conveniência ou dentre outros varejos que estão ali dentro do seu complexo. Bom, eu estou aqui com o Daniel Mascarenhas, ele é gerente de tax, que é um gerente tributário, né? E também estou aqui com o Ravi Soares, que é especialista nesse assunto sobre reforma tributária, tem anos aí de experiência e que vai explicar para a gente um pouco dessas mudanças, o que vai impactar realmente no nosso negócio, o que a gente realmente precisa focar, quais são os pontos chaves que eu já preciso, digamos assim, me atentar desde agora, o que talvez eu estava deixando de lado e que eu não estava me atentando. Enfim, a gente sabe que esse não é um assunto para esgotar hoje, né? Nós vamos fazer muito mais conteúdo sobre esse assunto, mas nós resolvemos já iniciar esse tema ainda em 2024 para ajudar você, revendedor, e inclusive, com base no conteúdo de hoje, vocês vão poder tirar algumas dúvidas e até também deixar as suas dúvidas para que a gente possa trazer novos conteúdos e outros materiais para ajudá-lo a, então, se adequar na reforma tributária. Bom, já me alonguei demais, vou passar aqui para os especialistas para eles se apresentarem e a gente começar com esse conteúdo que tenho certeza que você vai adorar. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Karen? Tudo bem, Ravi? Tudo jóia. Bom demais receber vocês aqui mais uma vez na bancada do Tanque Cheio. Você já esteve aqui, Daniel, outras vezes. E hoje falando especificamente de um tema que é do domínio de vocês. E eu tenho certeza que vai ajudar muito nossos revendedores, seja a Ali ou seja de outras bandeiras que nos acompanham aqui, já que a nossa plataforma é aberta e nós temos esse canal em várias plataformas. Então, antes da gente entrar no tema, eu queria que você se apresentasse até para o revendedor que ainda não conhece você, saber quem é o Daniel, quem que é o Ravi, né? E a gente então bater esse super papo. Ótimo, Karen, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela chance de estar aqui com vocês. Esse podcast que é tão relevante, intencional e que tem gerado bastante impacto aos nossos revendedores. Nós, como Ali, estamos aqui justamente para apoiá-los, ajudá-los, auxiliá-los naquilo que for necessário. E o tema de hoje realmente é um tema bastante relevante. Bom, Daniel Mascarenhas, gerente tributário da Ali, completei recentemente agora 1 ano, meu primeiro aniversário de Ali, estou extremamente feliz, contente, uma companhia realmente que valoriza pessoas, uma companhia que valoriza seus revendedores, uma companhia realmente de grande impacto e relevante na sociedade. Bom, tenho conduzido o departamento tributário nosso na Ali, nós somos mais ou menos 30 pessoas, nós cuidamos desde a apuração dos impostos, a entrada da nota fiscal até a saída da nota fiscal, apoiamos também as questões de contencioso, apoiamos as questões de consultivo, de planejamento tributário, enfim. É muita coisa. A tributária realmente é bastante complexa no Brasil, pela sua própria essência, mas sobretudo porque o setor de combustíveis realmente é bastante complexo do ponto de vista tributário, então por isso a gente precisa ter aí uma estrutura significativa. E estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, pelo espaço, pela oportunidade de podermos falar desse tema e acredito que será bastante relevante a nossa conversa. Com certeza. E você, Ravi? Primeiro, né, prazer é nosso de estar aqui. É uma oportunidade única, né, para a gente conseguir fazer essa integração com o revendedor, né, que é a ponta do nosso negócio e para a gente é uma relevância, né, sobre o tema. Eu integro a equipe do Daniel, né, juntamente com o pessoal da equipe do consultivo em si, mas nós estamos debaixo de um guarda-chuva.
Já tem quase 3 anos que eu estou na equipe aqui trabalhando e, dada a relevância da reforma tributária, eu vou ficar com dedicação exclusiva sobre esse tema. Então, o nosso papel é entender a reforma, conseguir, né, aplicar, conseguir preparar e justamente estar à disposição, né, dos nossos parceiros comerciais. E o nosso desafio aqui para o programa é justamente conseguir passar, né, os pontos para ver se está todo mundo na mesma página, na mesma linha, criar essa, como diria o pessoal mais antigo, né, essa pulga atrás da orelha para todo mundo ter noção real do que está por vir e não ser pego de surpresa lá na frente. Bacana. Bom, então vamos começar do começo, né? Esse é um assunto que ele afeta todos os brasileiros, né? Em todos os negócios, né? Como você mesmo comentou aqui, a gente está falando de negócio, a gente tem que preocupar com toda essa questão tributária, né? Então, vamos começar explicando para os nossos vendedores o que é reforma tributária, principalmente como que isso afeta os negócios dele, né? Então, vamos começar do básico para que a gente consiga, então, entender onde estamos pisando para a gente poder entender os detalhes. Exato, Karen. Acho que o primeiro ponto importante para a gente estabelecer aqui na nossa conversa, antes de entrarmos em reforma tributária propriamente dito, é entender o sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro é realmente caótico. No nosso meio, na nossa comunidade tributária, a gente costuma dizer que nós vivemos um manicômio tributário, porque a frequência com que você tem de publicação de leis, decretos, regulamentos, instruções normativas é realmente caótico. Você tem publicações quase que diárias que afetam direta ou indiretamente o seu negócio. Até por conta disso, nós temos um time exclusivo dentro de casa que fica focado único e exclusivamente em ler diário oficial, acompanhar a imprensa nacional para entender quais são os impactos dessas mudanças que acontecem algumas vezes na calada da noite. O Congresso aprova lá uma medida, passa a valer no dia seguinte. E como é que as empresas se adaptam a essas mudanças repentinas? Dado essas questões, você tem no Brasil hoje as empresas gastando mais de 1.500 horas por ano para cumprir as suas obrigações fiscais. 1.500 horas por ano. Para você ter uma ideia, as empresas europeias, talvez, gastam em média 100 horas por ano. 100 horas por ano. Nós gastamos 1.500 horas por ano com obrigações fiscais. Então, o sistema tributário brasileiro, ele por si só, ele é caótico. Então, o tema reforma tributária, ou seja, reformar esse sistema, vem sendo discutido ao longo dos últimos 30 anos, porque isso impacta diretamente não só as empresas, mas o consumidor final. Hoje, nós temos basicamente duas tributações no país. Você tem a tributação sobre a renda, né, sobre aquilo que você ganha, pessoa física, por exemplo, né, que você declara o seu imposto de renda, pessoa física. Então, você tem essa tributação mais direta, né, que a gente fala, sobre a renda. E você tem a tributação sobre o consumo, que é aí onde mora o grande reflexo na sociedade. Porque tudo que você consome, alimentos, serviços, bens, móveis, imóveis, tudo que você adquire, você tem um impacto de impostos que nós chamamos indiretos. Você não vê esse tributo. Então, por exemplo, quando você vai numa loja de roupas e você compra uma camiseta, você não sabe quanto tem de imposto dentro daquela camiseta. Você sabe que o valor é R$100. Quanto tem de tributo ali dentro? Você sabe? Não sabe. Se você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, você chega lá na hora de comprar uma camisa, tá lá $100 mais R$3,50 de tributo. Sim. E dependendo do estado que você vai, o imposto é diferente. Então, né, costuma-se muito falar assim, puxa, é melhor os outlet de Miami, da Flórida,
do que da Califórnia, porque o IVA da Califórnia é maior do que da Flórida. O preço do produto é o mesmo, o que muda é a carga tributária. Aqui no Brasil, não. Você embute o tributo dentro do valor da mercadoria. E aí você tem uma loucura aqui no Brasil que não existe em nenhum lugar do mundo. O imposto incide sobre o próprio imposto. Então, você pega um preço líquido de uma camiseta, R$100, e você tem uma alíquota de ICMS que é 18%. Você embute o 18% dentro do 100, o 100 vira 118, e aí você multiplica pela alíquota do imposto. Aí você tem o valor do imposto a pagar. Quer dizer, é uma insanidade tributária realmente, por isso que a gente brinca de manicômio tributário. E isso tem um reflexo na sociedade de maneira geral. Porque o rico e o pobre que compra o saco de arroz tá pagando o mesmo preço. Claro, você tem diferenças de marcas, mas paga-se o mesmo valor do saco de arroz. Então, qual que é o tributo que está ali dentro? Né? E aí você tem uma loucura, porque você tem vários tributos no Brasil. Então você não sabe se tem ICMS, PIS, COFINS, IPI, se tem um ISS, dependendo, se tem alguma prestação de serviço inerente àquilo, porque você tem o produto. Mas como é que esse produto chegou na loja? Foi necessária a contratação de um serviço de frete. Mas o frete é ICMS. Mas ele é interestadual ou ele é interno? Ou é intercidade? Então, cara, você percebe que você tem uma cadeia tributária muito complexa no Brasil. Por isso, há 30 anos a gente fala de reformular, de mudar, de reformar realmente esse sistema complexo. E aí, por isso, a gente chega na fatídica publicação no final do ano passado, de 2023, dezembro de 2023, foi o presente de Natal para os tributaristas, que foi a aprovação da emenda constitucional 132 de 2023, que, portanto, incluiu no nosso ordenamento jurídico esse novo modelo de tributação, que é completamente diferente desse que eu acabei de mencionar para você. Ele, tanto dessa complexidade que o Daniel comentou, eles fizeram uma reforma disruptiva. Então, igual o Daniel falou, a gente tem que esquecer o sistema atual para preparar para esse novo. E não é que só foi publicada a emenda constitucional e ela já está valendo. Ela é como se fosse um norte. Então, tem ainda alguns projetos, não sei se vocês estão acompanhando, né? Mídia sempre fala projeto 68, Sim. projeto 108. A gente vai chegar neles, mas eles são a regulamentação dessa reforma. E como é uma alteração na Constituição Federal, que é a lei maior, a gente já pode falar que sim, é certo. Uhum. O que a gente tem que ver é a extensão dessas alterações e o que vai nos impactar. O impacto disso. Né? Isso. Esse ponto do Ravi é muito importante, porque nós brasileiros temos um velho costume de achar que, não, isso daí não vai para frente. Uhum. Não, o Congresso está preocupado com eleições agora, não vão aprovar nada e tal, não sei o quê. A gente tem essa impressão, às vezes, de achar que, não, vai postergar, vai prorrogar. Não vai. Uhum. Revendedor, não vai. Você vai ser impactado. Todas as operações serão impactadas no Brasil e você precisa estar preparado. 2026 está logo aí e você precisa estar atualizado como vai ser essa... Porque isso vai alterar todas as operações. Então, 2026, janeiro de 2026, começa. Não tem volta, não tem postergação. Mas não vai dar tempo. Não vai mesmo. Nós vamos entrar aos trancos e barrancos 2026, batendo cabeça, porque esse é o modelo brasileiro de ser, né? Mas não vai ter jeito, porque está na Constituição Federal. Não tem como mudar.
E esses 2 projetos, só para também ter essa ideia de que não vai postergar e tal, eles já estão falando de aprovação ainda em 24, até dezembro. Quer dizer, nós estamos aí faltando poucos dias para encerrar o ano e a pode previsão ser que é justamente a gente naquela tenha mais uma novidade, já que tivemos essa surpresa final do ano passado. E é justamente a última semana ali de trabalho, né, de 20 de dezembro. Estão falando entre o dia 4 de dezembro a 20 que vai ter essas votações. Não dá para cravar que vai ser, mas é o que está sendo, né, discutido e projetado para o pessoal. E a nossa ideia é justamente mostrar para o revendedor que a gente está aqui, o que puder ser feito, né, dentro da possibilidade, justamente para enfrentar essa turbulência inicial, vocês podem contar com a equipe tributária e com a Ali como um todo. O ponto não é se haverá mudanças. O ponto é quando, como e qual a extensão dessas mudanças para o meu negócio. É isso. Para isso nós estamos aqui. Exatamente. Bom, revendedor, então você já sabe que não tem como fugir desse assunto, né? Ele vai chegar para todos nós. Então, Daniel e Ravi, vamos começar explicando essas principais mudanças, que foi exatamente essa introdução de vocês, né? Deu todo um contexto, mas já que a gente tem que se preparar para elas, quais serão essas principais mudanças que vão impactar, então, o nosso negócio? Se fosse para a gente se aprofundar, teria que montar uma série, seriado aqui para realmente a gente tratar de todos os detalhes, né? Só para vocês terem uma ideia, um dos projetos que está no Senado Federal aguardando a aprovação final, né? Projeto de regulamentação, teve mais de 1.400 emendas que foram apresentadas. É uma loucura. Os senadores nem sabem exatamente o que eles estão votando, porque é humanamente impossível, eu diria, você analisar, o plenário analisar 1.400 emendas e votá-las. Então, é surreal. Mas vamos para o principal. Hoje no país você tem os seguintes tributos que incidem sobre o consumo: ICMS, PIS, COFINS, e IPI, tá? Então você tem basicamente aí 4 tributos. A ideia era eliminar esses 4 tributos e você criar um único tributo. No final não foi exatamente o que aconteceu. No final do dia a gente eliminou 4 e ficamos com 3. Por quê? Criou-se o tal do IVA, tá? Que é o Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, aquele tributo que incide, em tese, apenas sobre o que foi agregado à cadeia de produção de um produto. Então, você tem um produto que começa lá na indústria, que passa pelo atacadista, que do atacadista passa para o varejista, que do varejista chega no consumidor final. Tá? Vamos dando um exemplo simples aqui. Então, tudo que é agregado a esse produto desde a indústria, o que é agregado adicionalmente, né, é o que incide o tributo. Então, a ideia do IVA é incidir o tributo somente sobre aquilo que está sendo adicionado, agregado ao produto. Então, criou-se o IVA, que é um tributo que já existe nos Estados Unidos, que já existe na Europa e tudo mais. Só que no Brasil, como a gente inventa tudo, a gente criou o tal do IVão, que é um IVA dual, que a gente chama. Ou seja, são 2 IVAs. Então, você tem o IVA e aí dentro dele você criou 2 tributos, o CBS e o IBS. Então, o CBS é a contribuição sobre bens e serviços e o IBS é o imposto sobre bens e serviços. Somando os 2, você tem o IVA. Então, elimina ICMS, elimina PIS, elimina COFINS e cria esse IVão. E aí, a intenção era eliminar o IPI também, que é um imposto que incide sobre a produção de produto industrializado. E aí criou-se o imposto seletivo,
que é o imposto seletivo? É aquele imposto chamado imposto do pecado, né? Digamos assim. Ou seja, é aquele tributo que incide sobre produtos teoricamente maléficos para a sociedade, para a saúde humana, para o meio ambiente e tudo mais. E aí é que mora um pouco do problema nosso do setor de combustíveis. Porque esse imposto seletivo incluiu-se nele os combustíveis, por entender que os combustíveis fósseis são prejudiciais ao meio ambiente. Então você tem hoje, por exemplo, o IPI, que não incide sobre os combustíveis, nós não temos a incidência do IPI sobre os combustíveis, mas haverá a incidência do IS, que é o imposto seletivo. Aí a gente pode explicar um pouquinho melhor onde que vai ser essa tributação e tal, mas de maneira geral, só explicando que os combustíveis vão ter um novo tributo, né? Pode até ser, e a gente pode até discutir, puxa, Daniel, então acabaram com a CID lá no passado e agora estão criando o imposto seletivo. Pode ser. Nós estamos falando também de um governo que busca a arrecadação, né? E a forma de arrecadação do governo, de receita, é a tributação. Então, de maneira bastante resumida, é isso. Elimina-se 4 e cria-se 3. Aí fala, pô, mas não simplificou tanto, né? Pois é, eu tenho dito em algumas rodas, em alguns simpósios, principalmente em workshops aí da nossa comunidade tributária, de que a reforma tributária já nasce velha, né? Porque além de ser um modelo totalmente inovador para aquilo que nós, tributaristas, e nós, como país, conhecemos, porque o método é diferente, a forma de cálculo é diferente, o modelo é totalmente diferente. A gente costuma dizer, de diretor tributário a estagiário, estamos tudo no mesmo nível. Estamos tudo tendo que reaprender como é que vai ser esse novo sistema tributário. Então, esse é um complicômetro. E aí o outro é de que a reforma prometia, supostamente, uma simplificação. E o que nós estamos vendo é que, a princípio, não tem muita simplificação. A começar do período de transição. Porque a chave não vira em 2026. Ponto, acabou. Nós vamos ter 9 anos aí para frente, até 2033, 8 anos, até 2033, nós vamos ter que lidar com 2 modelos tributários ao mesmo tempo. Até 2033. Até 2033. O velho, que vai tendo uma alíquota decrescente, e o novo, que vai entrando com uma alíquota ascendente. Até que lá em 2033 você tem o fim total do modelo antigo e você tem o novo modelo sendo instituído. Muito embora, mesmo em 2033, as empresas ainda vão ter que lidar com mais 5 anos para frente com litígios e passivos tributários do modelo antigo. Porque a Receita Federal tem até 5 anos para cobrar eventuais tributos que ela entende que a empresa não pagou. Então, se até 2033 você ainda vai ter, ainda que pequena, a alíquota do modelo velho, então você vai ter 5 anos para frente do governo ainda questionando. Então, nós vamos estar lá em 2038 discutindo, possivelmente, na esfera judicial, ICMS, PIS, COFINS e IPI. Então, veja, é um modelo realmente bastante complexo, é uma reforma bastante complicada e nós estamos aqui para tentar simplificar, muito embora o que pese não seja simples, nós vamos tentar passar aqui para os revendedores como isso implica e afeta o negócio dele. E essa loucura toda que o Daniel já começou a introduzir se dá justamente pelo modelo que foi se criando, porque o Brasil cria-se uma determinada
regra, e aí o pessoal vai dando aqueles puxadinhos, vão tentando... Os remendos. Os remendos. E durante esses 30 anos, né, que vigorou o sistema atual, foram se criando isenções, benefícios fiscais. Então, a cadeia do consumo do Brasil, ela é desbalanceada. Então, você tem, por exemplo, carros que 50% basicamente são impostos, tributos. Combustível, né, que a gente brinca que a gente compra e vende tributo, porque a carga maior é efetivamente do tributo, e por outro lado alguns produtos que são praticamente isentos ou têm uma carga mínima. E a dificuldade que o legislador se deparou foi justamente com a reforma tentar achar uma equação que equilibrasse isso tudo. Só que eles perceberam e viram que a conta não fecha, né? Você não consegue desonerar, por exemplo, se você reduz a carga dos veículos, por exemplo, você quebra praticamente toda a arrecadação daquele setor, porque, igual a gente comentou, mais de 50% é tributo. Você não consegue diminuir sem diminuir a arrecadação. Uhum. E no papel, apesar da reforma prometer, né, simplificar, eles prometem que vão reduzir a carga tributária, mas a gente está vendo também que não é bem assim, dependendo do setor. E o consumo em si é responsável por mais de 50% da arrecadação dos estados. Então, também fica um pouco sensível mexer sem prejudicar, né, o funcionamento da máquina pública, apesar de a gente saber que não funciona como deveria, mas a gente tem essa preocupação de não onerar os contribuintes mais do que já está sendo. Tá, bom, gente, dado tudo isso que vocês falaram, né, a gente não tem como fugir disso, né, vamos ter que passar por isso. E então, você comentou aí do imposto novo, né, que é o imposto seletivo. Vamos começar então explicando esse imposto aí, que eu fiquei curiosa. Como é que esse imposto seletivo, ele pode impactar aí os preços dos combustíveis fósseis, né? Perfeito. O imposto seletivo... Primeira coisa importante, né, antes dele. Então, como eu mencionei, ele é um imposto que visa desestimular o consumo de produtos ditos como maléficos à saúde humana, à sociedade, ao meio ambiente, etc. Hoje, nós não temos ainda a definição da alíquota desses impostos, tá? E aí inclui todos os impostos que foram criados e o próprio imposto seletivo. Fala-se em 26%, agora já se fala em 27%. Então, hoje se fala já de uma alíquota que vai ser a maior alíquota do mundo. Tá? O Brasil vai ter o maior IVA do mundo. Então, já começa por aí. O imposto seletivo, ele vai ser apurado e recolhido na refinaria e nas usinas, tá? Então ele não incide sobre o distribuidor e também não sobre o revendedor, mas obviamente que você tendo uma incidência de um tributo lá na refinaria, isso trará um reflexo no preço dos combustíveis. Então a expectativa que a gente escuta muito no mercado é de que pode haver aumento no preço dos combustíveis, considerando que você tem um novo tributo. Quanto vai ser esse aumento? Não podemos afirmar ainda. Nós temos que aguardar essas regulamentações que estão sendo discutidas ainda no Congresso Nacional e precisamos aguardar a definição das alíquotas, que somente virá através de uma resolução do Senado Federal no ano que vem, possivelmente. No começo do ano que vem a gente vai ter a definição dessas alíquotas e aí a gente vai poder projetar um pouquinho melhor qual que vão ser os reflexos, os impactos no preço do combustível. Isso, igual o Daniel falou, né, o que a gente está trazendo aqui para vocês é com base na legislação, do texto da legislação que está sendo discutida atualmente. Então, como ainda está pendente de deliberação e votação no Senado,
E como está tendo muito lobby, muita pressão de determinados setores, dentre eles as refinarias, pode ser que até a aprovação final e a publicação do texto altere-se, né, uma ou outra informação que a gente está passando aqui. Bom ponto esse do Ravi, porque realmente é importante fazer esse disclaimer, né? Ou seja, ainda pode haver alguma mudança de conseguirem tirar esse imposto seletivo sobre os combustíveis. Mas o texto que nós temos hoje é esse, você tem essa nova tributação. Nossa, e isso é só o começo, né, gente? Só o começo. Mas assim, esses novos impostos, né, eles podem aumentar aí a carga efetiva, né? É importante a gente explicar se é possível prever aí a alíquota. Posso. Então, isso vai depender muito do setor e muito de como que vai se dar realmente a efetivação dessas mudanças. Como o Daniel já adiantou, né, hoje a gente tem, e sem também entrar muito em questão técnica, a gente tem o cálculo por fora e cálculo por dentro dos tributos. Então, hoje, igual o Daniel explicou, né, deu o exemplo da camiseta, você tem que embutir o valor do imposto e aí, com base, depois de ter esse valor, você tira o valor do imposto. Isso dá como se fosse um tributo sobre o tributo. Então, quando você pega um valor de R$100 e pensa que você vai ter um imposto de 10, todo mundo, a lógica é pensar que você vai pagar 110, mas não é, vira 121, justamente por causa dessa metodologia de cálculo. E a promessa da reforma é justamente fazer esse cálculo por fora, que aí sim seria 100 mais 10%, 110, né? Nesse exemplo da alíquota de 10%. O que está projetando, igual o Daniel comentou... Quando você fala por fora, é tipo igual nos Estados Unidos, isso, trabalha, você fica com uma coisa mais transparente, vamos colocar, né? Você sabe exatamente quanto que é o custo do produto e qual que é o valor da taxa exatamente, ali, né? Isso, exatamente. E aí, igual o Daniel adiantou, projeta-se uma carga hoje, do jeito que está, 27,97. Quando estava na Câmara dos Deputados, o cálculo que o pessoal tinha chegado era 26,5, o que já era uma das maiores do mundo, e agora já é a maior. Só que o que acontece? A gente não pode só simplesmente ficar, né, com esses 27%, porque alguns negócios que hoje são desonerados, então, por exemplo, um contrato de comodato, por exemplo, voltado, né, para o revendedor, hoje a gente não tributa, vai até a incidência. Em outros casos, a carga efetiva é maior que esses 27%, então vai ter uma diminuição. Vai depender muito de qual produto, qual setor que está sendo trabalhado para a gente poder cravar se vai aumentar ou se vai abaixar. No nosso, como, né, a gente está querendo meio que alertar, abrir os olhos do revendedor, é justamente ele ter essa visão do que ele faz, quais são os modelos de negócios que ele tem, quais são os fornecedores que ele tem, justamente para ele conseguir fazer essa base e ver se para ele vai aumentar, né, os custos dele, vai aumentar, vai diminuir a margem dele, ou se ele vai estar num setor agora mais favorável. E isso que a gente está falando, 27,97, 26,5, é para o regime comum, digamos assim. É um ponto importante para a gente esclarecer, porque na reforma a gente tem como se fosse um modelo que vale para todo mundo e tem uns regimes especiais. O de combustível, por exemplo, é um deles. Só que você pensa, não, regime especial de combustível, então não vai me afetar. Não é bem assim, porque você tem o aluguel do seu imóvel, você tem o contrato de comodato, você tem os lubrificantes que, por exemplo, não estão no regime especial, você tem, né, oferece a troca de óleo, a palheta, os aditivos para gasolina, isso tudo você vai ter que fazer o cálculo, pôr na ponta do papel para ver se vai aumentar ou diminuir. Esse ponto do Ravi é muito importante. Aí a gente entra agora especificamente no combustível. Os combustíveis, eles estão num regime específico da reforma tributária. O que significa esse regime específico? A tributação sobre o combustível, ele se dará um valor fixo
sobre o volume do combustível. E a tributação será concentrada na refinaria e na usina. Então, diferente do que nós estamos falando até agora, de que é uma alíquota sobre o produto e que você vê esse imposto por fora e tudo mais, no caso dos combustíveis, ele será praticado um valor fixo de tributo sobre o volume do combustível comercializado e a tributação concentrada na refinaria e na usina. E aí entra no que o Ravi falou. Poxa, então o combustível não vai impactar, né? O combustível não entrou na reforma. Não, entrou e entrou especialmente porque agora você, revendedor, não vai poder prestar atenção só na tributação do combustível. Você vai ter que prestar atenção na tributação da tua loja de conveniência, do teu serviço de troca de óleo, de demais serviços que você opera ali no teu posto revendedor. Porque a tributação que vem aí, ela incide agora sobre bens e serviços onerosos e não onerosos. Então, como o Ravi mencionou, uma operação de comodato que hoje não tem tributação, vai passar a ter tributação. Uma contratação de um serviço que hoje tem uma tributação pequenininha, ela vai cair numa alíquota de 27%, numa alíquota maior. Então, a atenção que nós queremos chamar a vocês aqui hoje você precisa repensar o seu negócio. Porque aquilo que não tinha tributação e o custo era menor, pode ter um custo maior por conta dessa nova tributação. E aí talvez você tenha que repensar a forma como você tem operado. Então, para isso, nós estamos aqui para tentar simplificar. Então, a gente fala que varejo é detalhes, né? Então, pegando essa linha aí dos impostos, da reforma e tal, aí que a gente precisa ficar mais atento a esses detalhes justamente para que o negócio do revendedor seja competitivo, né? Então, eu queria que vocês explicassem para a gente essas diferenças desse regime específico de combustíveis que está sendo abordado na reforma tributária versus o regime atual, né? E até para como que a gente pode explicar assim, essas mudanças para o revendedor que pode impactar aí na competitividade dele. Sim. Justamente porque a gente já ganha, digamos assim, dinheiro na terceira, né, casa decimal. A gente ganha dinheiro ali nos centavos. Então, a gente, como varejista, a gente já precisa estar mais atento nessa operação, que a gente já vem falando disso com o revendedor já há algum tempo, né? Já foi-se a época que você deixava o negócio tocar e você ia lá só buscar o dinheiro no final do mês. Você já precisa ter esse olhar mais atento e agora, com esses impactos da reforma, eu preciso ter mais atenção. E talvez ter uma proximidade até maior com o meu contador, né? Não deixar isso só na mão de terceiros. Ao contador falou, eu preciso começar a entender melhor sobre isso para que eu, assim, não abra mão do negócio, mas que eu consiga fazer esse negócio ter um valor, né, de serviço, mas que eu também tenha ganhos. E o revendedor, às vezes, ele tem a impressão de que ele não é tão impactado porque, como você mesmo mencionou, né? O contador dele manda uma vez por mês a guia para pagamento do imposto, porque na sua grande maioria os postos revendedores eles estão num regime de tributação que é o Simples Nacional, e aí talvez o revendedor diga assim, todo mês, final do mês o meu contador me manda a guia para pagar e eu pago, ou às vezes nem é o revendedor que paga, é o próprio contador que paga e depois pede o reembolso ali no acerto de contas da prestação de serviço do mês, né? Isso vai mudar. E aí, especificamente com relação ao regime de tributação do revendedor, era o que a gente queria falar um pouquinho, né, Ravi? Que muda esse sistema do Simples Nacional, você passa a ter uma outra opção e aí é aí onde o revendedor tem que começar a olhar para a reforma tributária. Isso, né, acho melhor até para
entendimento, dividir, como se fosse essa sua pergunta, a resposta em 3. Sim. A primeira questão com relação só aos combustíveis, a álcool, gasolina, diesel, biodiesel. O que está previsto na reforma é bem parecido, veja que não é igual, mas é bem parecido com o que já foi implementado pelas leis complementares 192 e 194 de 2022, que mudou, né, o nosso regime para regime monofásico, que é justamente o que o Daniel adiantou, que é um determinado valor por litro do combustível. Hoje, a gente tem 2 convênios de ICMS, que é o tributo estadual, que é o 199 e o 15, o 9922 e o 1523, que tratam essas alíquotas. Qual que vai ser as principais mudanças? A primeira, que era uma solicitação antiga, né, do nosso setor, que o álcool hidratado passe também para esse novo regime monofásico, que atualmente ele é uma alíquota, né, um percentual de imposto que incide sobre ele. Do jeito que está, a tendência é que o hidratado entre nesse novo sistema. A segunda alteração é que não vai ter mais esse convênio ICMS, justamente com o ICMS, né? Isso eu estou falando já quando a reforma foi implementada, não no período de transição. Vai ter o ato do comitê gestor, que é o comitê que vai administrar esses novos tributos, que vai publicar qual vai ser essa alíquota para a gasolina, né, para os combustíveis em si. E aí, assim, com relação a esta parte, a gente vê uma melhora justamente pelo combate à sonegação do hidratado, que é o principal que está tendo atualmente, que faz o nosso revendedor perder competitividade, porque ele tem um produto que foi tributado da maneira correta e o seu concorrente, né, adotando algumas práticas duvidosas, para a gente não falar outra coisa, está com um preço competitivo e às vezes o revendedor não entende por que o produto dele está muito mais caro, né, digamos assim, que o do vizinho, mas é justamente por causa dessas práticas de sonegação. E aqui a gente já puxa um gancho. Temos uma luz ali no fim do túnel, né? Tem. E aí também uma das inovações para o combustível é que agora vai ter, assim, para um lado é bom, para um lado é ruim, a questão da solidariedade. O que é isso? Qualquer participante da cadeia vai ser corresponsável pelo pagamento de um tributo se ele for sonegado. Não sei se vocês viram, né? Recentemente em São Paulo teve toda uma operação para desmantelar uma distribuidora em si e uma refinaria que estavam fazendo algumas operações com sonegação. Do jeito que é hoje, não tem como você responsabilizar aquele posto revendedor que comprou esse combustível sabendo ou não que teve essa sonegação. Porque às vezes o revendedor olha só a margem e não pensa no porquê que esse combustível está a menor. E se porventura, aí sim o fornecedor tem que estar preparado para isso, para ver, o revendedor, desculpa, tem que estar preparado para ver se o seu fornecedor está adimplente com as suas obrigações tributárias, porque isso pode desencadear nele pagando essa conta. Então, então peraí, então, ver se eu entendi. Isso. Então, assim, até então, do jeito que era antes, se tivesse ali uma ação, uma operação como nós tivemos recente, aquela distribuidora, ela era penalizada. Isso. E quem comprou, não. Isso. Aí agora, com todas essas mudanças... Com a reforma... beleza, você vai correr o risco. Você pode até adquirir o produto, mas tiver uma fiscalização e ali aquela operação, eles foram autuados, enfim, quais outras penalidades forem, você também vai junto. Você, revendedor, vai junto. É isso. E aí você tem, às vezes, distribuidoras que são porta de garagem, que somem, desaparecem, os sócios somem, desaparecem e você não encontra, a Receita Federal não encontra. Ela vai no revendedor. Aquele que comprou vai ser solidariamente responsável. E não só se não encontra, na verdade.
pelo texto da reforma, né? Sim. Vai junto. Já vai junto. Então, você, revendedor... Era amigo antes, agora vai... Exatamente. Então, você, revendedor, vai precisar ter um trabalho de análise dos seus fornecedores. Sim. E aí, fornecedores, não só a distribuidora que está te vendendo o combustível, mas todos os seus fornecedores de maneira geral. Aqueles, ademais, que você contrata para te prestar um serviço e tudo mais. Você vai precisar acompanhar como é que está a situação fiscal, situação financeira deste fornecedor, sob pena de você também ser responsabilizado. E aí, vale a pena você correr esse risco? E, né, adiantando também um pouco, esse comitê gestor que a gente, né, pincelou aqui, que vai administrar, eles estão focados em cruzamento de dados. Então, assim, a fiscalização meio que já vai ser simultânea, conforme as operações... E agora com a tecnologia, gente, não tem para onde fugir, entendeu? Isso aí. Não tem como mais. Isso. Então, assim, é um ponto crucial, assim, que a gente alerta. Lógico, né, que os parceiros Ali, né, a gente sabe que tem a obrigação de contratar com a Ali. A Ali é uma empresa idônea, mas mais para os revendedores postos bandeira branca, que eles têm essa discricionariedade de comprar no melhor preço, né, do melhor fornecedor, ficar alerta quanto a isso. E aí, dividindo a resposta, né, agora com base aos outros serviços voltados para o revendedor. Serviço de pátio, questão, né, igual a troca de óleo, a venda de palheta, a venda dos souvenirs, né, da loja, a loja de conveniência em si. A gente tem que a gente está batendo na tecla dele conseguir reanalisar todo o negócio dele. Por quê? Sem entrar também na questão muito técnica, mas só para explicar um pouco melhor. No direito tributário, a gente tem um negócio que chama fato gerador, que é basicamente onde surge a obrigação de você pagar esse imposto, esse tributo, essa obrigação. Então, por exemplo, no ICMS, que é o imposto estadual, é na circulação da mercadoria. No ISS, por exemplo, é a prestação de serviço. No IPI, a industrialização. Já o IBS e a CBS é tendo bens ou serviços. Não importa o nome que você vai dar para esse negócio que você está fazendo, não importa se você vai ter lucro, não importa se está tendo rendimento, se tem alguma coisa envolvendo bem ou serviço, via de regra você vai ser impactado. E aí é aquilo que a gente adiantou, que precisa do mapeamento. Às vezes o posto ele tem um contrato de aluguel da área dele. Ele vai ter esse impacto nesse valor que ele paga mensal. Às vezes ele presta um serviço que hoje, né, igual o Daniel falou, o ISS, via de regra, 4%, 5%. Vai vir uma carga de 27,97%. Ele vai ter que ver se isso aí vai compensar, se não vai, se ele vai ter que diminuir margem, se ele vai ter que aumentar, né, o volume dele para ver se essa operação vai fechar ou não. Então, às vezes também doação que acontece, né, de equipamento, de bomba, alguma coisa, também vai ter esse impacto. Então, por isso que a gente está batendo muito na tecla que o revendedor, ele, né, assim, para ele não ficar para trás, o ideal é que em 2025 ele foque nisso. Não quer dizer que ele vai ter que reestruturar, quer dizer que ele tem que saber qual o negócio dele, como que vai ser impactado, para que, se necessário for, ele faça os ajustes, né, adeque as operações. Quer ver um exemplo? Nesse novo regime tributário, né, nesse novo modelo tributário, existe também a previsão da não cumulatividade plena. O que significa isso? Tudo que você pagou, você vai poder recuperar como um crédito tributário. Então, hoje, você tem muita discussão no âmbito judiciário daquilo que as empresas podem ou não aproveitar de crédito tributário sobre o valor que pagaram de uma mercadoria, da compra de um bem, da contratação de um serviço. Hoje você tem uma discussão jurídica, pode, não pode, está vinculado à atividade produtiva, não está, enfim. Com a reforma tributária, tudo que você pagar,
de contratação de serviço, de bens, de compra de produtos, o valor do tributo que você pagou na compra, você pode recuperar como crédito. Então, uma das coisas que talvez possa se pensar é a contratação de mão de obra, por exemplo. Hoje você tem a contratação de mão de obra, sei lá, o cara é seletista, né? O frentista é um seletista. Os funcionários ali do teu posto são tudo CLT, né? Então você contrata, você tem ali que registrar, você tem os recolhimentos previdenciários, você tem que pagar o 13º, você tem que pagar o terço de férias e tal. Talvez possa fazer sentido você contratar uma empresa que te forneça a mão de obra. E aí, como você contratou uma empresa, você contratou um serviço. E aí o imposto que você pagou na contratação do serviço, você pode recuperar como um crédito tributário. Então, perceba que eu não estou dizendo se isso seria ou não o caminho. Tem que fazer o exercício numérico. Mas eu estou querendo chamar a atenção de que você vai precisar planejar tributariamente o teu negócio. Até essa questão elementar, básica, que você fala, não, eu tenho que contratar CLT e tal, meu contador que cuida. Talvez você possa repensar como contratá-lo, porque você vai poder aproveitar esse crédito tributário, né? Sim, é outro ponto, né, que a gente vai falando, a gente vai lembrando. Vai lembrando, exato. A atenção, né, a gente vai falar um pouco melhor depois do regime de transição, que é igual o Daniel falou, de 26 a 33, mas o revendedor ele tem que ter uma atenção especial para esses contratos que ele tem, se ele tiver, a longo prazo. Porque vai ter que ter uma cláusula que seja, né, que permita a rediscussão, um reequilíbrio contratual, se essas alterações do regime, né, causar um desequilíbrio nessa relação. E com relação ao tomada de crédito, igual o Daniel falou, alguns parceiros nossos, revendedores, são optantes por lucro real, lucro presumido, que é o regime de tributação, mas a maioria é do Simples Nacional. Também vai ter alteração, seja para o regime dele, seja ele contratando ou sendo contratado. E qual que é a atenção que o revendedor vai ter que ter? Com relação a teto, os 4,8 milhões que existem hoje, vai ser mantido. O regime todo do Simples em si vai ser mantido, só que qual que é a principal diferença? Nessa tomada de crédito que o Daniel explicou, eu, fornecedor, ao contratar um optante do Simples, eu só vou poder tomar crédito do que efetivamente foi recolhido na cadeia. Então, meio que eles estão cortando esses créditos tributários presumidos. O que foi pago efetivamente é o que você vai ter direito a crédito. E como o optante do Simples Nacional ele tem esse regime diferenciado com uma carga menor, quando eu contrato alguém do Simples, eu só vou poder tomar aquela alíquota específica. Mas, prevendo isso, né, o legislador, ele já fez a opção dessa pessoa do Simples em ir para esse regime que a gente está falando, 27,5% e tal. E qual que vai ser a eventual vantagem ou desvantagem que a gente está vendo? Se mantido o texto do jeito que está. A competitividade. Porque eu, optante do Simples, que optei por recolher essa carga de 27,5%, para o meu fornecedor, ele vai poder tomar o crédito de 27,5%. Então, ele vai optar, né, na teoria, dependendo da situação, em contratar esse prestador optante do regime regular do que o optante do Simples. Então, apesar de terem vantagens, vai ter desvantagens. Essa opção, lógico que o revendedor vai ter que olhar com o seu corpo jurídico, com o seu corpo, né, de contábil, e ela vai ser anual. Então, todo ano, igual você faz a opção pelo Simples, você vai fazer a opção do regime próprio ou você vai manter no Simples. E esse é um fato que a gente quer, né, bastante salientar, porque vai depender do que o posto presta serviço, do que ele contrata, justamente para não perder competitividade. E também de quem ele contrata.
Porque, por exemplo, se ele é um posto que, por exemplo, utiliza muito de frete, né, para peças, por exemplo, ele tem uma oficina ao lado, isso pode impactar ele tanto positivamente quanto negativamente. Então, às vezes, vai ter que manter o negócio dele, mas revalidar, digamos assim, os fornecedores dele e para quem ele presta o serviço. Daniel e Ravi, olha, eu tô aqui pensando em tudo que vocês explicaram, né? Realmente é muita coisa, precisa se dedicar. E como a Ali tem esse compromisso, que a educação também faz parte da estratégia do negócio, eu tô entendendo assim, beleza, a reforma tributária foi discutida há 30 anos, mas agora ela está aí às portas para a gente poder fazer acontecer. Não dá para fugir disso. Então, para a gente encerrar o conteúdo de hoje, o que você pode passar de recomendação para os nossos revendedores, para eles ficarem ligados nesse assunto, que é sério, não dá para empurrar com a barriga, não dá para... Não, daqui a pouco eu vejo. O que vocês podem deixar aqui para a gente de insights, de algo a mais, de dicas, para o nosso revendedor ficar antenado aí com essa reforma que está batendo as portas. Boa. Aí, né? Karen, primeiro de tudo, não postergue. 2026 está logo aí e nós já estamos observando a divulgação de algumas normas técnicas que visam alterar já o modelo e o layout das notas fiscais. Isso já a partir de outubro de 2025. Uhum. O ano de 2026, que é o primeiro ano, é um ano teste. Haverá já um recolhimento de uma alíquota bem pequenininha, como um ano teste, mas 2025 é o ano da preparação. Então a minha recomendação é que você não deixe para depois, foque nisso já desde agora, já planeje o seu 2026 agora em 2025 e uma curiosidade, tá? Como a reforma impacta todos os negócios no Brasil, todas as empresas no Brasil, eu afirmo para você, não vai ter contabilidade, escritório, consultoria, assessoria suficiente para atender todas as empresas do Brasil. Uhum. Então, quem largar na frente sai em vantagem. Então, já comece a discutir, a planejar, a repensar o seu negócio, a rediscutir contratos eventualmente. Agora é o momento. Às vezes você tem contrato que você está renovando, já comece a pensar como que vai ser na reforma tributária esse impacto. Então, minha dica é, comece já, né? Já planeja aí o seu 2025 nesse sentido. E nós aqui, como Ali, dentro da perspectiva daquilo que você falou de educação, nós vamos continuar liberando pílulas de conhecimento para os nossos revendedores. Nós vamos compartilhar um e-book de tudo isso que nós falamos hoje e outras informações também adicionais. E, obviamente, teremos possivelmente novos episódios para tratar sobre esse assunto e preparar vocês, revendedores, para enfrentar essa reforma tributária. É muito denso, né? As informações assusta no primeiro momento, principalmente se, né, o revendedor ainda não tiver tido esse contato, essa atenção, mas com calma, com o estudo, a gente consegue avançar e sair do lugar. A gente não teve, né, a pretensão de esgotar esse tema, é justamente para a gente passar nossas impressões e a gente está à disposição também, além desse material que a gente está querendo preparar, para se algum assunto específico, algum ponto específico da reforma, a gente faz um outro episódio, grava, né, a resposta para o revendedor daquele ponto-chave. Então, a gente está à disposição, né, a nossa equipe, precisando, é só nos acionar que a gente tenta repassar, né? E, conforme o Daniel falou, é estritamente importante vocês também procurarem seu corpo técnico, seu corpo jurídico, para também, né, ter essa discussão. Excelente. Bom, o bom do nosso negócio, né? Bom de trabalhar com combustível, que a gente não assusta com mais nada, né? Então, assim, a gente sabe que agora vem mais esse assunto, mas o importante é a gente estar preparado para eles, como vocês bem colocaram, né? Por isso que a gente é apaixonado com combustível. O nosso negócio é uma montanha-russa. Então, mas
a Ali tem esse compromisso de levar o conhecimento para o nosso revendedor, né? Como vocês bem colocaram aqui, vamos trabalhar para esmiuçar ainda mais esse conteúdo, né? E nós estamos com esse conteúdo em várias plataformas, então o revendedor pode parar, ouve de novo e tal. Então, queria agradecer a vocês pelo tempo, por todo o conteúdo, pela dedicação, né? E esse compromisso, né? De trabalhar na área tributária da Ali, já pensando em como levar um conteúdo desse para o nosso revendedor, que já é mostrando essa transparência que a Ali tem, os valores da Ali, né? De integridade, de mostrar para o nosso revendedor esse compromisso, né? A gente está junto nisso, né? Esse impacto não é só para o revendedor, é para a distribuidora também, né? Tá todo mundo Então, no é mesmo para barco. todo mundo. Nós estamos no mesmo barco. Então, e nós temos interesse que a nossa relação com a nossa revenda seja cada vez mais perene, que seja interessante para ambas as partes, que seja sustentável, né? Então, é por isso que a gente está aqui tendo esse compromisso de levar conteúdo, né? Com profundidade para o nosso revendedor. Então, queria agradecer a vocês mais uma vez, convidá-los para estar aqui com a gente novamente, né? Em outros episódios. E se vocês quiserem deixar alguma dica, enfim, fique à vontade. Nada, só agradecer, Karen, obrigado pelo espaço, pela oportunidade, um prazer enorme estar aqui de novo com você, que tem sempre abrilhantado aqui esses podcasts com a sua condução e mais uma vez reforçar o nosso compromisso de estar lado a lado com os revendedores, os apoiando, os auxiliando, os ajudando. Contem conosco, nós realmente somos parceiros de vocês e estamos à disposição. Excelente. É isso mesmo, faço as palavras do Daniel as minhas, podem contar conosco e a gente quer ser mais que um parceiro de negócio, né? Vocês, dentro do possível, vocês podem contar com a Ali, a gente é uma via de mão dupla, a gente, né, tem todos os canais igual a Karen salientou, não hesitem em mandar dúvidas, fazerem comentários, por mais simples que vocês achem que é a pergunta, a gente prefere responder, né, mostrar o caminho dentro do que a gente sabe, não que a gente, né, seja o que a gente falar é a verdade, mas a gente tem essa expectativa de conseguir resolver, né, e dar atenção pro revendedor. Excelente, gente. Eu que agradeço aí vocês mais uma vez, tá? Bom, revendedor, revendedora que nos acompanha aqui semanalmente, por hoje é só. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído bastante para vocês. Como eles falaram, não deixe para depois, né? Então é importante a gente realmente agora dedicar tempo, estudar sobre o assunto, ler, se envolver com o seu contador, né? Como o Daniel também colocou aqui, né? Quem começar agora já vai ter vantagem, né, em relação a esse assunto, não deixar, não postergar, não achar que vai dar tempo. Então, é um assunto que faz parte do seu negócio, não tem como fugir dele. Então, se não tem como fugir, é melhor a gente começar agora do início para que a gente lá na frente esteja mais tranquilo, né? A gente costuma falar que o nosso negócio ele não é difícil, mas ele é complexo. E nessa complexidade a gente precisa aprofundar cada vez mais. Então, obrigada pela sua audiência e como eles colocaram aqui, em breve nós vamos deixar mais conteúdo para vocês. Nos acompanhem nos canais oficiais da Ali, no Instagram, no YouTube e também nas outras plataformas. Nós vamos deixar também no Telegram e no nosso canal do WhatsApp alguns conteúdos sobre esse assunto. Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau.